pessoas sofrendo. E nós precisamos que os nossos jovens estejam preparados. Os nossos jovens, os nossos recém-convertidos têm que estar forjados. Não com palavras ruins, palavras sem sentido, mas palavras bíblicas. Ouvir aconselhamentos santos, de consagração, de renúncia, de amor, de unidade. Meu irmão, não joga lenha na fogueira, joga água. Quando o irmão for falar de um irmão para você, chame ele no canto e diga: irmão, vamos orar por fulano, por ciclano, porque fulano e ciclano precisam subir no céu junto conosco. Se o irmão está errando, vamos ajudar eles em oração. É disso que eu estou falando, minha irmã. É disso que eu estou falando. Satanás está sorrateiramente arrastando de dentro da igreja e você está pensando que está ganhando alma. Você está espalhando. Nós podemos estar espalhando e não estamos observando. Cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Se não tem para quem falar, meu irmão, fica calado. Se quer falar, fala com Deus. Fale com Deus. Agora, você nem viu, às vezes as pessoas não vê nada, não viu nada, ouviu falar que fulano falou. E que isso vai te edificar? Me diga. Que o irmão caiu, que o irmão está assim, que o irmão está assado, que o irmão fala fino, que o irmão está roupa suja, que o outro está com o cabelo desarrumado, que o outro sapato está furado. Compra um sapato e dá para o irmão caladinho, irmão. Eu não sou perfeito. Você não é perfeita. Nós precisamos cuidar um dos outros. Nós somos a igreja. Pessoas estão perdendo as suas vidas nos hospitais. A onda já está pegando muita gente. Quantos estão desviados do caminho de Deus por causa de fofoca, de mentira, de dissensão, de intrigas? Só Deus para salvar a igreja. Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipse. Versículo 1. Aleluia. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Legal. Você é guerreiro. Mas para ter a mente de Cristo, para olhar lá na frente e saber que tem pessoas tentando dividir dentro da igreja, e muitos que se dizem apóstolos e não são, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Mas muitas das vezes, irmão, a luta está tão grande que você se esqueceu e já não de estar no primeiro amor. Nós nos esquecemos.
Aleluia. Aí diz que o texto é muito forte. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aqui está falando de um obreiro, de um pastor vigoroso, que não se cansa, que está trabalhando. Mas dentro da igreja está por debaixo dos bancos, está cheio de coisas. E você está lutando, meu pastor, você está lutando, minha missionária, o esposo de pastor, e o mal está ali trabalhando por trás, através de fofoca, de mentiras. E nós precisamos pedir a Deus direção. É preciso voltar à prática das primeiras obras. Não dar ouvido a coisas que não edificam. Não levar para casa coisas que não edificam. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, umas traduções diz o teu primeiro amor, que eu vejo que é o correto. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, o primeiro amor. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Há muitas pessoas doentes dentro da igreja, espiritualmente, porque estão feridas, porque é mau testemunha, fofoca, intriga. Isso sei que sempre vai ter essas lutas. Mas não é possível que você fique inerte e vendo essas coisas e não toma uma atitude. Pelo menos olha, eu não faço parte, não quero fazer parte dessa conversa. Eu quero algo que me edifique. Agora você é o santarrão. Você é o mais santo. É o puritano, é isso mesmo. Deixe te chamar de puritano, de santarrão. Eu creio que Deus não vai, naquele grande dia, te chamar a atenção, te repreender, porque você se apartou da mentira, da fofoca e procurou guardar sua língua. Deus não vai falar porque você procurou se santificar mais para agradá-lo. Ao contrário, Deus vai te honrar. Então, meu irmão, seja resistência. Dentro da tua igreja, do nosso lar, nós temos conflitos, sim. Há conflitos. Mas temos que saber lidar, e você sozinho não vai saber lidar se você não tiver discernimento de espíritos. E pedir a Deus esse discernimento, você não vai saber discernir. Quando Pedro está sendo usado por Satanás. Irmãos, é muito sério. Você viu as revelações que Deus me deu, eu passei as 3 revelações.
Vai vir coisas sérias e nós precisamos estar preparados para ajudar essas pessoas. Será que estamos? Será que estamos com a botija cheia de azeite? Pastor, eu estou com problema, pastor. Eu tenho um ministério, mas eu não estou conseguindo. Irmão, dá a mão à tua esposa e ora de madrugada, de noite, de dia. Ora a Deus, lê Bíblia, meu irmão. Sai do meio da fofoca. Sai do meio do disse-me-disse. E se você vê alguma coisa, procura ver, ora a Deus. Chama o irmão com todo o amor. Como Paulo fala, com amor, com carinho. E fala para a ovelha, olha, isso está errado. Olha aqui, ó. Aquele que guarda a sua língua e a sua boca, guarda da angústia a sua alma. Mas não tem mais. Olha, vai lá no texto bíblico, meu irmão, você conhece. Nós não estamos, meu irmão, num parque de diversão. A igreja é um pronto-socorro onde tem almas desesperadas e pessoas falando de carro, de casa na praia, às vezes despreza o irmão porque ele não tem uma vestimenta adequada. Que isso? Será que realmente os frutos do Espírito estão em nós? Irmão, uma coisa as pessoas verem uma pessoa dentro da igreja e achar que ela é isso, que ela é aquilo. Outra coisa é ser visto por Deus. E Deus está nos vendo. O que nós somos dentro de casa, o que nós somos fora da igreja, nos bastidores. Esse vídeo é porque eu vi muitas coisas. Desde garoto eu tenho prestado atenção aonde muitos irmãos, desde garoto, caído, muitos caíram. E foi sorrateiro, foi devagarinho. Até que muitos irmãos já não conseguem nem botar o pé na igreja. De tanto ouvir falar mal de pastor, de isso e daquilo. Nós estamos sim nos últimos dias. Falsos profetas. Como diz lá em Mateus 24, Jesus fala, se eu não me engano, 3 vezes ele exorta os falsos profetas com sinais e prodígios. Isso. Mas nós temos que estar com os olhos fixados na eternidade, nos nossos olhos. Deus está precisando que pessoas se alistem, que pessoas se revistam da sua armadura. E não é Deus que vai pegar nós que temos que tomar essa posição. É tempo, gente. É tempo de lutar. Não é tempo de se preocupar de ter carro, casa na praia agora, não. As demais coisas depois, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Quem falou isso foi quem? Jesus. Quer passar por cima da palavra do Eterno? De Cristo? E quer pregar o quê, meu irmão? O reino do mundo em primeiro lugar? Não!
temos que pregar o reino dos céus. Temos que olhar para nós e ver, Deus, aonde eu estou falhando, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso agrupar o maior número de pessoas e fazer um culto de busca do Espírito Santo, para que os jovens sejam batizados, que os nossos jovens ganhem almas, que os nossos jovens tenham prazer de ir às ruas e não tenham vergonha, mas o prazer deles sejam ganhar almas, almas eternas. Está lutando por almas, meu irmão? Não é fácil. Mas quando você é revestido do Espírito Santo, renovado, há uma diferença. O nosso olhar já não é o mesmo, a mente já não é o mesma. Você não está procurando holoforte, você já não está procurando aplauso, você não está procurando microfone, você só está procurando ganhar almas. O seu desejo é louvar a Deus. Os pais da igreja, no século passado, falavam, Deus, me dê alma senão morro. Olha a história de John Wesley, John Knox, Spurgeon, Wesley. Olha a vida de tantos homens, de Paulo, de Timóteo, de João, dos pais da igreja, da época do avivamento na Europa. Você vê esses homens ostentando, levando o povo a ostentar alguma coisa. Os homens davam a sua vida pelas almas. Eles tinham prazer de ganhar almas, porque eram cheios do Espírito Santo. A maior característica de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela sente vontade de ganhar almas, de falar de Jesus. Ela quer ganhar almas. Ela está ardendo em chamas. E o único prazer dela é de tirar almas do inferno. E de falar das maravilhas que Deus fez na vida dela. E muitas pessoas ainda querem... Eu não quero estar perto de pessoas... Está no primeiro amor. Você tem que estar perto de pessoas que estão no primeiro amor. Tem até uma canção que diz, né? Quero voltar ao início de tudo, né? Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, né? Meu amado, eu não sei cantar muito, tá? Não sou cantor. Mas rever nossos conceitos e valores. Voltar primeiro ao amor, meu irmão. A igreja precisa de voltar ao primeiro amor. Lembra da última revelação que Deus me deu? Que eu contei, que está aí no vídeo? Procura aí o vídeo. Acho que é o terceiro vídeo. Que a igreja pomposa, destruída, ficou espedaçada, dilacerada, e os anjos estavam formando, anjos com óleo de fogo, todo de branco, formando com premoldados, tipo concretos premoldados, uma nova igreja, uma igreja lavada e remida, uma igreja de Atos, porque a igreja de Atos ainda continua, não terminou não, filho. Precisamos resistir o que Satanás está querendo imbuir dentro das igrejas. Modas mundanas dentro da igreja.
Deus entende. Deus entende o quê, meu irmão? Deus não entende o pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia o erro. E nós temos que mudar a nossa visão. Nós temos que nos envergonhar do Evangelho, como que está a igreja no Brasil e no mundo. Pastor, mas o senhor está aí esbravejando. Não, filho. É porque o pastor não quer ver você no inferno. O pastor quer ver você naquele dia, naquele grande dia, viver na eternidade parecido com anjos, ao lado do seu Senhor, que morreu naquele Calvário, que deu a sua vida, que foi humilhado, que foi ultrajado por você, por esse irmão, por mim. Não deixe que a morte de Cristo Jesus tenha sido em vão na sua vida, dos seus irmãos, da igreja. Resista à influência maligna de um falso evangelho no meio das igrejas. Um evangelho que não salva. Um evangelho egocêntrico, carnal. Um evangelho que não fala do amor de Deus. E o que devemos fazer, pastor? Ora por eles. Ora para que Deus traga ao arrependimento aqueles que estão desviados da sã doutrina. E volte a pregar o evangelho. Tire a maldade, a malícia do seu coração. Precisamos rever nossos conceitos de igreja. Eu falo, meu Deus, me ajuda. Ajuda os meus irmãos, ajuda a nossa igreja. Ajuda os nossos pastores. Você sabe quantas pessoas eu vi na viela? Porque eu já fui muitas vezes na Rocinha, Lixão, Vila Ideal. Sabe, da maioria dos pessoal que estão na Cracolândia, que estão às vezes segurando algo errado, são pessoas que já estiveram dentro da igreja, que não olharam para Cristo. Mas precisamos resgatá-los. Os soldados feridos. Precisamos mudar. Precisamos mudar a igreja na visão do verdadeiro evangelho e não de um falso evangelho que vem aí, destruindo. Destruindo de dentro para fora. Pastor, mas você viu que fulana fez, que o ciclano, que o pastor, que o bispo, o missionário. Meu irmão, o que Jesus fez para você estar no mundo, para você estar desviado também. Ah, pastor, me tratou mal, como o senhor está falando aí. Tá, mas quem morreu por você foi quem? Não foi Jesus? Não foi ele que fez uma aliança eterna com você? Então, ore por ele, ora por ela, seja quem for, e segue o teu caminho na verdade do evangelho. Perdoa. Se não tem força, peça a Deus, chore. Vá até o seu irmão. Para que nós venhamos estar unidos na mesma fé, a unidade do Espírito, a unidade da fé.
para que possamos resistir às astutas ciladas de Satanás, revestido de toda a armadura, como diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo de 10 ao 20. Você está revestido, nós estamos revestidos para o que vai vir aí? Você tem noção do que vai vir? Isso é só o princípio das dores, meu irmão. O que está por vir aí, precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque pessoas vão te procurar. Pessoas vão nos procurar sedentas, desesperadas, pedindo socorro. E o que nós temos para dar para este povo? Mais conversações? Para corromper os bons costumes? Não! Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo.